Se você for sequestrado, faça o que nosso personagem principal faz hoje. Quebre o pescoço deles um por um. Vamos voltar 30 minutos. Um urso estava convidando todos para uma apresentação do famoso Circo Stroll. Enquanto gritava o convite, um menino carregando uma mala enorme esbarrou no urso. O urso entregou-lhe um panfleto. Ao ver que era um circo, o menino expressou o desejo de ir junto. O urso presumiu que o menino era um fugitivo. Julgando pela aparência dele, não parecia ter sido maltratado, então devia haver algum motivo por trás disso. Para evitar problemas, o urso decidiu não se envolver nos assuntos alheios. Vendo que o urso não respondia, o menino foi embora tristemente. De repente, o urso começou a convulsionar. Aparentemente, ele só se sentia melhor se conseguisse fazer as pessoas rirem. O urso dançava freneticamente e girava, na esperança de fazer alguém rir. Quando ele parecia perto da morte, o menino de antes riu com vontade, salvando sua vida. De repente, o menino foi cercado por 3 homens de terno. Ficou óbvio que eram sequestradores, então o urso correu para salvá-lo. Estranhamente, mesmo quando seus pescoços, braços ou pernas eram quebrados, eles conseguiam se curar instantaneamente como se nada tivesse acontecido. Percebendo que algo estava errado, o urso pegou o menino e correu. Os dois fugiram para uma estação de trem para escapar. Antes que pudessem recuperar o fôlego, o homem dentro da fantasia de urso teve outra convulsão. Ele obrigou o garoto a rir, mas em tal situação, ninguém conseguia rir. Eventualmente, o menino riu e salvou-o novamente. O homem se apresentou como Kato e o menino como Sega, um aluno da 5ª série. O homem de terno estava perseguindo Sega desde que seu pai morreu. Seu pai era o presidente de um grande conglomerado especializado em tecnologia da informação e automóveis. É aquele enredo clássico em que o presidente de uma grande empresa morre. O herdeiro se torna o alvo dos vilões. Kato tinha lido muito sobre esse tipo de coisa online. Sega explicou que seu pai morreu em um acidente na rodovia. Algo que parecia um boneco ficou preso no pneu. Aquele boneco lembrou Sega de algo que seu avô uma vez disse. Todos os homens da família Sega tinham uma sala cheia de bonecos assim. Por alguma razão, todo homem da família tinha uma paixão por esses bonecos. Eles tinham mecanismos embutidos que os faziam se mover como se estivessem vivos. Ele os chamava de bonecos Karakuri. Parecia que o avô havia previsto o perigo que cairia sobre seu neto. Ele instruiu que se o pai de Sega morresse antes de Sega se tornar adulto, ele deveria pegar aquela mala e fugir. Shirogane o protegeria. Mesmo Sega não sabia quem era, mas seu avô disse que essa pessoa estaria sempre com o circo mais próximo dele. Kato percebeu que era por isso que o garoto queria ir com ele. Como ele já havia ajudado, decidiu ir até o fim. Kato prometeu levar Sega ao circo para conhecer Shirogane. Nesse momento, o Homem de Terno encontrou os dois. Como havia prometido ajudar Sega, Kato decidiu lutar contra o homem usando a técnica das 3 moedas que acabou de aprender. No entanto, ao contrário da última vez, o homem jogou Kato no chão. De repente, o trem fez uma parada de emergência. Outro homem de terno estava no caminho. O trem colidiu com ele, descarrilou e foi pelos ares. Bem antes de se reunirem com seu pai, Sega pediu desculpas por ter arrastado Kato para essa confusão. Talvez realmente teria sido melhor se ele tivesse morrido sozinho. Kato tranquilizou o menino, dizendo que não havia necessidade de pedir desculpas. Quando estiverem apuros, peça ajuda. Se ninguém ajudar, então lute por conta própria. E se isso ainda não funcionar, venha procurar ele, seu irmãozão. Depois de dizer isso, Kato jogou o homem de terno para fora do vagão do trem e Sega mergulhou direto no circo. Sega saiu e chamou por Shirogane. Antes de alguém aparecer, outro homem de terno surgiu e estava prestes a matá-lo. Mas, a tempo, uma garota desceu de cima. Usando a mala que Sega trouxe, ela convocou um fantoche incrivelmente legal. Shiro usou um movimento para aniquilar o homem de terno. Shiro ficou radiante por o jovem mestre estar seguro. O fantoche se chamava Arlequim. O avô de Sega contratou Shiro quando parou na França. Ela era filha da babá de Sega. Tanto a mãe quanto a filha deviam uma grande dívida ao avô dele. Nesse momento, Kato, que sobreviveu, chegou procurando por Sega. Shiro imediatamente entrou em modo de batalha e lutou contra Kato. Uma disputa surgiu entre eles, levando a uma luta. Quando Sega tentou detê-los, ele foi atingido. Em pânico, Shiro lembrou-se de Arlequim e levou o jovem mestre embora, dizendo que o trabalho de Kato estava concluído e que ela o protegeria a partir de agora. De qualquer forma, Kato não queria mais problemas. Ele ainda tinha que lidar com sua condição ridícula. Se ele não fizesse as pessoas rirem, ele morreria. Após o acidente, Kato ajudou os feridos. Ele refletiu. Se Sega estava constantemente sendo caçado e o caos como esse continuasse acontecendo, como ele conseguiria fazer alguém rir novamente? Enquanto isso, Shiro estava tentando parar um carro para levar Sega ao hospital, mas ninguém parava. Kato chegou e disse a ela para segui-lo. Ele conhecia um ótimo médico. Sem outra escolha, Shiro concordou.
Felizmente, os ferimentos de Sega não eram fatais, então os dois puderam ficar tranquilos. O médico então saiu para preparar alguma medicação, deixando Shiro e Kato cuidando de Sega. Shiro perguntou qual era o objetivo de Kato. Ele respondeu francamente que era por ele mesmo. Como era fácil fazer Sega rir, Kato ficaria com ele. De repente, um fantoche apareceu lá fora. Shiro convocou Arlequim e Kato assumiu a posição de combate. Então, o controlador do fantoche apareceu. Era Ashiba. Ele havia sido contratado para eliminar Sega. Ashiba estava confiante em seu fantoche, vangloriando-se de sua força e durabilidade superiores. Shiro disse a Kato para sair do caminho para que ela pudesse lutar um contra um. O que parecia ser uma batalha feroz acabou sendo unilateral. Arlequim bloqueou ataques com uma única mão e o fantoche de Ashiba nem conseguiu escapar de seu aperto. De acordo com o avô de Sega, os bonecos da família Sega foram fabricados com extrema precisão e singularidade, cada um valendo bilhões de ienes. Ashiba, antes arrogante, agora estava pálido de medo, mas ainda ria, dizendo que seus homens já haviam capturado Sega. No entanto, Kato ainda estava lá. Sua técnica das 3 moedas pode não funcionar em bonecos, mas funcionava perfeitamente em gangsters, ele os espancou como sacos de pancada. Vendo que a maré havia mudado, Ashiba recuou. Naquele momento, Shiro percebeu que não poderia proteger o jovem mestre sozinha. Sega pediu desculpas novamente por incomodar Kato, mas Kato disse para ele rir porque estava tendo outra convulsão e prestes a morrer. O médico diagnosticou Kato com uma disfunção fisiológica causada por um sistema nervoso parasimpático hiperativo desencadeado ao sentir outras pessoas nesse estado. Era uma condição hereditária de seu avô chamada Síndrome de Zonefa. Na biologia humana, o sistema nervoso simpático ativa as respostas ao estresse, enquanto o parasimpático governa o relaxamento. A zonefa faz com que o corpo reaja violentamente quando não sente outras pessoas relaxadas. Ou seja, se Kato não consegue sentir as pessoas ao seu redor em um estado relaxado, ele sofre convulsões. Os sintomas incluem contrações intensas da traqueia e dificuldade para respirar. Assim que o médico terminou de explicar, Kato teve outro ataque. Ele tentou fazer os 3 rirem, mas falhou e correu para fora em desespero. Impulsionado pela dor, ele causou uma cena em uma loja de conveniência, assustando as pessoas em vez de diverti-las. Shiro interveio, fingindo fazer um sketch para atrair a atenção. Com Sega participando, a multidão riu, e Kato foi salvo mais uma vez. Mas ele se recusou a agradecer a alguém tão desagradável quanto Shiro. Depois, Sega e Shiro ficaram temporariamente na casa do Kato. Shiro cozinhou enquanto Kato precisava descobrir quem queria Sega morto. O garoto pensou bastante, mas não conseguia descobrir. Ele fazia parte da família Sega há apenas 3 anos e nem conhecia todos os parentes. Na verdade, sua mãe tinha sido a amante do pai, não a esposa legal. Sega morava com sua mãe quando era pequeno. Após a morte dela, um advogado veio e o levou. Essa foi a primeira vez que ele encontrou seu pai, e então ele foi aceito na família Sega. Sega perguntou a Kato sobre o custo de construir um túmulo adequado. Ele queria um para sua mãe. Ao ouvir isso, Kato não soube como responder. Durante o jantar, Kato fez Sega comer bastante para que pudesse ficar mais forte. Por enquanto, ele tinha aprendido um pouco sobre Sega, mas essa garota estrangeira que continuava afirmando ser Shiro ainda levantava suspeitas. Ela se agarrou ao Sega assim que se encontraram. Quem sabia quais eram suas verdadeiras intenções? Mas Kato admitiu, se ela deixasse de ser hostil com ele, na verdade ela era bem fofa. Depois da refeição, Sega foi tomar banho. Lembrando que o menino ainda estava machucado, Kato pensou em ajudá-lo. Mas quando ele entrou, encontrou Shiro já lá, fazendo-o fugir em pânico. Ele saiu para treinar e clarear a mente. Acontece que Kato tinha treinado artes marciais na China continental. Não era apenas algo autodidata online. Assistindo Kato praticar, Sega desejou poder ser forte assim também. Ele sempre foi fraco, sempre fugindo, sempre chorando. Kato o incentivou dizendo que costumava ser ainda mais fraco do que Sega. Graças ao seu treinamento, Kato se tornou quem ele era agora. Mas Sega ainda estava cheio de insegurança. Então Kato trouxe um álbum de fotos antigo. Mostrava-o como um garoto tímido e esquisito que tinha medo de tudo e sempre ficava por último nos esportes. Ver isso fez com que Sega se sentisse um pouco melhor. Shiro veio levar o jovem mestre para a cama. Como ela não tinha roupas para trocar, pegou emprestado uma camisa de Kato. Ele ficou desconcertado, mas ela não se importou. No circo, as pessoas costumavam olhar para ela o tempo todo. Antes de dormir, Kato prometeu ajudar Sega a ficar mais forte. Mais tarde naquela noite, Shiro ainda estava acordada, de guarda. Sega foi ao banheiro sem ela pela primeira vez, mas então um fantoche apareceu e o sequestrou. Shiro, com pressa, não tinha trazido Arlequim e foi derrubada no chão. Kato tentou ajudar, mas também foi atacado. Os inimigos escaparam com Sega. Os dois começaram a persegui-los e logo encontraram Ashiba.
Dessa vez, ele não estava por trás disso. Os atacantes eram seus rivais. Ashiba explicou que o sequestro de Sega ocorreu porque ele herdou toda a fortuna do conglomerado Sega. Muitas pessoas não ficaram felizes com isso. O próprio Ashiba havia sido contratado apenas para matar Sega, enquanto os que estavam envolvidos agora foram contratados para sequestrá-lo. Diferentes clientes, diferentes propósitos. Ashiba sabia exatamente quem eles eram. Eram parte do mesmo clã de marionetistas que ele, que há muito se dividiram em duas facções em guerra. Ele sugeriu que o cliente por trás do sequestro queria adotar Sega, e que o garoto provavelmente estava sendo levado para a mansão da família Sega em Karuizawa. Ashiba disse que poderia passar para se divertir e que os outros dois estavam livres para seguir. Antes de partir, ele deu-lhes algumas informações. Aquela mansão era uma propriedade Karakuri cheia de marionetes grotescas construídas pelo patriarca anterior de Sega. Ela era guardada pelos mais hábeis marionetistas do clã. Kato, após ouvir tudo isso, ficou furioso. Machucar uma criança por dinheiro, que nojo. Embora, para ser justo, centenas de trilhões de ienes não eram exatamente trocados de bolso. Ainda assim, Kato jurou resgatar Sega. No dia seguinte, Kato e Shiro partiram. Enquanto isso, Sega foi levado a Zenji, o irmão mais novo de seu pai, que afirmava estar cumprindo sua promessa de cuidar de Sega após a morte de seu pai. Embora desconfiado, Sega não podia agir. Algo em Zenji era profundamente perturbador. Fora da propriedade, os sequestradores haviam cercado a área em uma formação defensiva. O grupo de assassinos de Ashiba também estava à espreita na floresta, planejando um ataque. De repente, o rugido de uma motocicleta quebrou o silêncio. Eram Kato e Shiro. Kato arrombou os portões, fazendo os falsos guardas fugirem. Ele ficou para trás para chamar a atenção, enquanto Shiro se esgueirava para resgatar Sega. Kato, com as mãos nuas, nocauteava qualquer um que ousasse se aproximar, cortando o inimigo, apesar de suas facas. Os assassinos de Ashiba também entraram na briga. Shiro encontrou sua primeira oponente, uma mulher que havia transformado o portão em uma máquina de moer carne, despedaçando qualquer um que se aproximasse. Arlequim, é claro, era poderoso demais. Um movimento destruiu o mecanismo. A mulher de cabelos verdes então entrou diretamente na luta. Dentro da mansão, Zenji revelou sua verdadeira natureza e tentou convencer Sega a deixá-lo adotá-lo. Sega sabia que tinha que escapar. Quando pediu para usar o banheiro, Zenji ofereceu-se para segurar sua coisa para ele. Aterrorizado, Sega fugiu. Do lado de fora, a mulher de cabelos verdes, Takami, controlava um fantoche que espalhava bombas, mas Arlequim pegou e devolveu cada uma delas. Dizia-se que os marionetistas tinham que treinar desde a infância, mas para Shiro, manipular marionetes era algo que ela nasceu tocando e aprendendo. Enquanto isso, Kato confrontou Ashiba novamente, exigindo saber como alguém que controlava marionetes gigantes podia desprezar tão facilmente a vida humana. Ashiba disse que marionetistas como ele agora pertenciam ao clã Quiroga. Desde a era Heian, o clã realizava rituais de marionetes para honrar os deuses. Quanto a Sega, ele estava escondido dentro de um armário, onde encontrou o diário do pai. Dentro havia entrada sobre ele. Sega descobriu que ele era apenas uma isca. Seu pai acreditava que os bonecos e seus mestres eram desnecessários e pretendia usar Sega como o gatilho para eliminar toda a Quiroga. Sega não podia acreditar. Justo então, Zenji o encontrou. Ironicamente, o clã Sega teve um papel em transformar o que era uma vez uma clã de marionetistas divinos em assassinos. A tarefa dos Quirogas era controlar os bonecos, dos Sagas, construí-los. E o clã Sega pagou ao clã Quiroga uma soma enorme pelos seus serviços, então os Quirogas simplesmente realizaram suas tarefas. Depois de dizer isso, o grupo de Ashiba se separou e seguiu seu próprio caminho, enquanto Kato e Shiro foram diretamente para a mansão. De repente, uma armadilha foi ativada e Shiro caiu. Kato rapidamente a pegou, mas isso desencadeou uma convulsão. Shiro disse-lhe para soltá-la, mas ele disse que não. Ela não era uma marionete, então tinha que valorizar sua vida. Além disso, se algo acontecesse a ela, Sega ficaria triste. Com isso, Kato pulou junto com ela. Enquanto isso, Sega estava sendo torturado para forçá-lo a aceitar ser adotado, mas ele recusou firmemente, o que só fez Zenji espancá-lo mais brutalmente. Então, Zenji recebeu um relatório de que Kato e Shiro haviam morrido. Isso chocou Sega, mas ele ainda não cedeu. Ele continuou resistindo. Então, Zenji decidiu levá-lo para ver os corpos deles. Quanto a Kato, Shiro estava segura porque ele usou as costas para absorver o impacto da queda. Agora, com suas convulsões piorando, as coisas não pareciam boas. Shiro queria ajudar, mas independentemente do que fizesse, não conseguia sorrir, pois já fazia muito tempo desde a última vez que sorriu. Kato também não queria morrer, ele tinha que resgatar Sega. Então ele começou a contar piadas. De alguma forma, no meio disso, Kato disse que se casaria com Shiro. Embora ela não tenha sorrido, suas convulsões pararam, e seu coração estava batendo furiosamente. Sega, observando à distância, ficou radiante ao ver que eles ainda estavam vivos. Ele rapidamente começou a planejar sua fuga. Enquanto isso, Kato e Shiro continuaram. Kato disse para ela esquecer o que ele havia dito antes. Shiro não se importou.
ela nunca se considerou humana. Desde o momento em que se tornou autoconsciente como uma criança, ela foi treinada para controlar marionetes. Seu treinador era rigoroso. Shiro teve que aprender a deixar de lado a dor, as emoções e até mesmo sua própria identidade. Ela se tornaria uma marionete. Desde então, ela viveu sob o nome de Shirogane com uma única missão. Alguém havia criado marionetes autônomas chamadas autômatos, e ela deveria usar Arlequim para destruí-los. Um fantoche não precisava de emoções, mas Kato disse que isso era bobagem. Ela era humana, não um fantoche. Quando estava com Sega, tinha mostrado muitas emoções. Isso era uma prova. Enquanto isso, Sega tinha subido até o telhado, mas estava alto demais para pular. Ele estava apavorado, mas não podia voltar. Ele sabia que precisava mudar para se tornar mais forte. Não podia continuar dependente de Shiro e Kato. Com essa determinação, ele pulou. Essa decisão parecia como se tivesse deixado para trás seu antigo eu fraco. Ele caiu na floresta e aterrissou bem em cima de alguém que estava atacando a Shiba. Sega se levantou e olhou o homem nos olhos. Ele precisava... Sega fez uma oferta. Ele contrataria a Shiba para se juntar ao seu lado. A Shiba viu nos olhos de Sega uma vontade desesperada de viver, inacreditável para uma criança de 10 anos. Embora surpreso pela determinação do garoto, a Shiba tinha um princípio: ele nunca traía um cliente. Mas então Sega mostrou-lhes a verdade através do diário de seu pai. Os Quiroga estavam sendo usados para criar o fantoche definitivo. Uma vez que tivessem cumprido seu propósito, o clã Sega planejava eliminá-los. A Shiba perguntou quanto Sega poderia pagar. Então ele tomou o fantoche do oponente e levou Sega para confrontar Zenji. Mas Zenji não se abalou. Ele revelou que havia capturado Kato e Shiro como reféns. Naturalmente, uma criança não entenderia totalmente a situação. Tudo o que Sega queria era proteger as pessoas de quem ele gostava. Zenji disse que se Sega o aceitasse como pai, ele os deixaria ir. Sob uma pressão implacável, Sega não conseguia pensar claramente e estava prestes a ceder, mas a Shiba o impediu. Ele não acreditava que Zenji o soltaria tão facilmente. Sega questionou Zenji novamente. A resposta foi sim. Ele os deixaria ir jogando-os da montanha ao mar. Enfurecido, Sega lembrou-se da técnica de Kato e a copiou. Ele derrubou Zenji com um golpe limpo e em seguida adicionou um combo que quebrou seu braço e perna. Mas não havia tempo para fugir. As bombas que os homens de Ashiba plantaram estavam prestes a explodir. Sega rapidamente teve uma ideia. Enquanto isso, Kato e Shiro estavam presos em uma jaula. Isso desencadeou pânico em Shiro. Quando era pequena, ela também tinha sido trancada em um lugar escuro. Kato a segurou para confortá-la. Seu sorriso a acalmou um pouco. Aquele sorriso lhe lembrava de outra pessoa, o avô de Sega. Há muito tempo, ele lhe disse que um dia ela encontraria a felicidade, desde que protegesse Sega. Se assim o fizesse, deixaria de ser uma marionete. E então Sega disse a Shiba para saltar até o templo lá. A Shiba não tinha certeza se conseguia, mas Sega insistiu que ele podia. Ele havia analisado o boneco e as chances de sucesso eram altas. Ao ouvir isso, a Shiba fez o salto, mas escorregou. Recusando-se a desistir, Sega assumiu o controle e alcançou com sucesso Kato e Shiro. Os três ficaram radiantes por estarem reunidos novamente. A Shiba, no entanto, estava gravemente ferido e desmaiou. Nesse momento, os mestres fantoches restantes apareceram. Um deles tentou matar Seiga, mas a faca do fantoche se quebrou ao tocar os músculos de Kato. Ele ficou furioso ao ver o corpo de Seiga coberto de feridas. Seiga usou Ki para destruir a gaiola. Depois saiu para lutar. Sem seus fantoches, essas caras não eram nada. Kato os derrotou facilmente, mas quando começaram a usar fantoches, até ele ficou sobrecarregado. As coisas ficaram mais difíceis quando Shiro foi atacado e não conseguiu liberar todo o poder de Arlequim. Mas eles ainda tinham Seiga. Ele já não era mais fraco. Seiga tomou emprestado o Arlequim para lutar. Surpreendentemente, embora a maioria das pessoas levasse anos ou até uma vida inteira para dominar um boneco, Seiga conseguiu usá-lo apenas observando. Ele até copiou as técnicas de Shiro. Como alguém disse uma vez, seu instinto de superação, julgamento instantâneo e adaptabilidade eram excepcionais. Justamente por não ter força, seu talento natural se fortaleceu. Logo após derrotar o inimigo, a bomba detonou e destruiu a mansão. Kato protegeu Seiga, Arlequim protegeu Shiro, e Ochiba acordou a tempo de resgatar o grupo. Seus homens amarraram cordas do lado oposto. Kato ainda não confiava em Ochiba, mas Ochiba disse que Seiga o havia contratado por um preço alto. Então não havia com o que se preocupar. Só para garantir, Kato pagou uma taxa de bônus de 10 ienes a mais. Ochiba foi primeiro, depois Shiro, mas a torre começou a desmoronar e Seiga caiu. Kato foi salvar o garoto, já que Shiro estava ferido. Ele a afastou e desceu para encontrar Seiga. Ele protegeu Seiga dos destroços que caíam. Talvez fosse a última vez que poderiam falar. Kato disse a Seiga para sorrir. Se ele algum dia se sentisse perdido, deveria ouvir seu coração e decidir o que fazer. Esse seria o momento de sorrir, não de chorar.
outra bomba explodiu, chamas engolfaram a noite. Ao amanhecer, tudo estava em ruínas. Seiga sobreviveu, mas Kato tinha apenas um braço restante segurando-o firmemente. 2 meses após a morte de Kato, Seiga voltou a uma vida normal. Shiro deixou o circo e tornou-se sua empregada. Embora feliz por tê-la ao seu lado, Shiro era super protetora. Eventualmente, Seiga conseguiu voltar à escola. Shiro também se matriculou em uma escola próxima para ficar perto e protegê-lo. Ela estava no ensino médio, bem ao lado da escola de Seiga. Eles geralmente iam à escola juntos. Antes de se despedirem, Shiro lembrava que, se alguém o intimidasse, ele deveria procurá-la. Seiga disse que ficaria bem, mas no momento em que entrou na escola, seus sapatos já haviam sido roubados, começando por esse garoto com cara de gorila. Depois de tudo o que passou, Seiga havia amadurecido e não se preocupava com coisas mesquinhas. Mas o garoto ainda não tinha terminado. Ele rabiscou a mesa de Seiga e espalhou canetas na sua cadeira. Ainda assim, Seiga respondeu com um sorriso, suportando todas as travessuras, exatamente como Kato havia lhe ensinado a sorrir diante das dificuldades. Lá fora, Shiro testemunhou tudo e estava visivelmente irritada. Eventualmente, a turma do gorila parou de brincar e começou a intimidá-lo diretamente. O presidente da turma tentou intervir, mas o gorila ainda assim deu um soco no Seiga. E esse foi seu erro. O soco revelou a cicatriz na testa de Seiga. Percebendo que não podia mais esconder, Seiga tirou a camisa e mostrou por que não tinha voltado à escola por tanto tempo. Seu corpo estava coberto de feridas. Ele tinha suportado uma dor inimaginável, então o bullying insignificante deles não significava nada para ele. Ele disse que sorria simplesmente porque queria levar adiante a vontade daquela pessoa, aquela que enfrentou dificuldades para protegê-lo. Enquanto isso, Shiro foi repreendida por faltar à aula no primeiro dia. Em algum lugar que parecia um lixão, um velho estava tentando negociar uma extensão do aluguel com o seu senhorio. O senhorio aconselhou-o a fechar aquele circo ridículo. Estava desatualizado de qualquer forma. O velho ficou tão furioso que parecia prestes a esmagar a mesa no senhorio. Durante a aula de educação física, Seiga sentou-se com uma colega que lhe pediu para contar sobre a pessoa que o salvou. Na verdade, eram 2 pessoas. Uma tinha falecido e a outra era sua irmã mais velha, Shirogane. Ela costumava trabalhar em um circo e era boa em tudo, desde cozinhar até limpar. Ela também era incrivelmente graciosa sempre que se apresentava no palco. A garota comentou que Shiro parecia perfeita, mas Seiga não achava isso. Não importava o quanto as pessoas a elogiassem ou admirassem, Shiro nunca sorria. Ela sempre respondia com um sorriso triste. Quando eles estavam no hospital, ela contou a Seiga que pouco antes de Kato ir salvá-lo, ele teve outro ataque, mas naquele momento Shiro não conseguiu sorrir. É por isso que sempre que ela pensa em Kato não consegue sorrir, e no entanto, eles nunca puderam esquecê-lo. A garota perguntou se Shiro planejava voltar para algum circo. Ela queria vê-la se apresentar pelo menos uma vez e achou que isso poderia ajudar Shiro a se sentir mais feliz. Então Seiga a arrastou para aquele circo que parecia um lixão. Embora Shiro dissesse que não precisava, Seiga insistiu em convidá-la para se juntar. Nesse momento, o homem que devia o aluguel apareceu. Ele tinha ouvido rumores de que Shiro queria voltar a se juntar ao circo. Ele era Shinobu, o líder da trupe do circo. Seus 2 capangas imediatamente saíram quando viram uma garota estrangeira e a receberam. Eles até fizeram um show de talentos para Seiga, que gostou e pediu para Shiro apresentar algo também. Ela então fez um número de equilíbrio em uma escada que deixou os 4 sem palavras. Shiro disse que seu dever era proteger seu jovem mestre, mas se Seiga desejasse que ela se juntasse, ela seguiria sua vontade. O líder ficou encantado com o talento de Shiro. O circo deles não seria mais considerado ultrapassado. Ele apresentou os 2 homens como Nori e Hiro, e havia também uma domadora de feras chamada Senhorita Lizelotte. Enquanto isso, em um hospital militar, o homem que se pensava estar morto, Kato, na verdade foi salvo. A pessoa que o salvou parecia agora precisar da ajuda de Kato. Ao acordar, Kato descobriu que estava em um hospital em Illinois, Estados Unidos. Parecia que ele havia perdido a memória. Seu salvador era um jovem aristocrata da França chamado Guy Christophe Hechter, e a senhora idosa com ele era Lucille Vernouillet. Kato queria realmente saber quem ele era, mas Guy disse-lhe para ir devagar. Suas memórias voltariam com o tempo. A discussão alta de Kato assustou um jovem garoto do lado de fora que correu. Quando Kato correu atrás dele, encontrou muitas outras crianças. Vendo o quanto estavam assustadas, Kato instintivamente tentou animá-las, mas acabou fazendo movimentos de artes marciais na frente delas. As crianças acharam legal e se reuniram ao redor dele. De repente, o menino de antes teve uma convulsão. Ver isso desencadeou algo na memória de Kato e ele desmaiou. Um médico aconselhou a não se esforçar tanto tão cedo após acordar. Pelo que sabiam, Keito tinha sido pego em uma explosão em uma mansão no Japão e tinha chances muito pequenas de sobrevivência. Ele foi trazido para este Hospital Artstate para tratamento.
Kato perguntou se o garoto também tinha síndrome de Zonafa como ele. Guy respondeu que cerca de 20 crianças com Zonafa estavam sendo cuidadas nesta instalação. Era o maior centro de pesquisa e tratamento do mundo para a síndrome. Aparentemente, os médicos aqui não tinham uma boa opinião sobre Guy e Lucille. Eles culpavam Guy por atrasar o esforço de conter a doença, deixando-a se espalhar ainda mais. Kato perguntou por que Guy o havia salvo, e Guy respondeu que explicaria quando chegasse a hora. E assim, Kato começou a viver no hospital. Os seus dias eram passados a comer, dormir e brincar com as crianças. Aos poucos ele foi se acostumando ao seu novo braço e se aproximou das crianças. Uma noite, enquanto ia ao banheiro, Kato viu todos os médicos tomando drogas. Ele correu para encontrar outro médico, mas em vez disso, deu de cara com uma cena horrível. Guy e Lucille interrogando uma criança como se fosse um criminoso. Embora alegassem que era para tratamento, Kato não suportou. Ele quebrou o vidro e deu um soco em Guy no rosto. No entanto, Guy não parecia sentir dor, e os ferimentos de Kato causados pelo vidro milagrosamente se curaram. Os médicos então vieram e levaram a criança embora. Uma enfermeira perguntou a Kato depois de viver lá por um mês, ele não tinha percebido que nenhuma das crianças jamais teve convulsões? Não era porque estavam curadas. A doença Zonafa ainda era um mistério. A única maneira conhecida de ajudar as crianças era fazê-las rir. Para isso, toda a equipe se forçava a sorrir. Eles precisavam relaxar o sistema nervoso simpático usando drogas. Mas como a pesquisa não estava progredindo, os médicos ficavam cada vez mais ansiosos e mesmo assim não podiam mostrar nenhum sinal de tristeza. Guy também disse a Kato que este hospital não era diferente do inferno. Um médico levou Kato para ver a unidade de cuidados intensivos, onde muitas crianças sofriam em agonia. O médico explicou que a síndrome de Zonafa tinha 3 estágios. O primeiro estágio envolvia dificuldade para respirar e dor no corpo inteiro. A segunda fase trouxe complicações devido a um sistema imunológico enfraquecido. A maioria das crianças não conseguia sobreviver além dessas 2 primeiras fases, mas a verdadeira libertação só chegava com a morte. A parte mais aterrorizante era o estágio 3. As crianças não podiam mais morrer. O médico levou Kato a um porão onde inúmeras crianças estavam deitadas em filas. Neste estágio, as temperaturas corporais caíam e os músculos ficavam rígidos. Eles também não conseguiam dormir. Agora Kato entendia por que esse lugar era chamado de inferno. Kaito perguntou a Guy o que ele tinha feito ao corpo dele. Tinha sido apenas 2 meses, mas ele havia se recuperado completamente. Guy revelou que usou Aquavitae para salvar Kato. Era um elixir milagroso capaz de curar qualquer doença, até mesmo a síndrome de Zonafa, e era a única cura conhecida. Mas para salvar Kato, eles tinham usado tudo o que tinham. Aquavitae só podia ser refinado por alquimistas antigos, e salvar Kato tinha um propósito. Guy queria pedir a Kato para ajudá-lo a destruir os autômatos. Enquanto a síndrome de Zonafa permanecia um mistério, Guy sabia sua origem. Ela era espalhada pelos autômatos, e o grupo que os comandava era o Circo da Meia-Noite. A missão de Guy era destruí-los, e ele precisava que Kato se tornasse um Shirogane. Ao ouvir esse nome, Kato lembrou-se de alguém, mas antes que pudesse recordar mais, Lucille entrou para anunciar que eles tinham chegado. Do lado de fora, um grupo de pessoas vestidas de branco atacou o hospital, drenando o sangue dos guardas. Kato e os médicos evacuaram rapidamente as crianças enquanto Guy avançava para enfrentar os atacantes. Ele convocou uma marionete chamada Olímpia e começou a dançar, destruindo cada inimigo que se aproximava. Lucille explicou que esses inimigos estavam espalhando a doença, e a missão dos Shiroganes era eliminá-los. Naquele momento, uma criança nos braços de Kato teve uma convulsão. Ele tentou forçar um sorriso, mas não conseguiu, e a menina morreu em seus braços. Kato perguntou por que Guy não salvou as crianças. Lucille respondeu que usar as últimas gotas de Aquavitae nessas crianças não resolveria o problema maior. Em vez disso, estavam depositando suas esperanças em Kato. Se ele se tornasse um Shirogane e derrotasse os autômatos, poderiam salvar muito mais. Lucille entregou a Kato uma máscara usada por antigos alquimistas que tinham de suportar uma dor insuportável e a usavam para esconder sua tristeza. Antes que ela pudesse terminar, Kato saiu furioso, destruindo tudo que tinha causado dano às crianças. Ele parecia uma besta selvagem rugindo de fúria. O líder dos autômatos então fez seu movimento, lançando sua boneca contra Kato, que o mordeu e rasgou. Sem dar tempo para o Kato se recuperar, a boneca voltou para o seu mestre, que então lançou um autômato gigante contra ele. Naquele momento crítico, Guy disse a Kato para apertar um botão em seu braço mecânico. Kato imediatamente contra-atacou e imobilizou o inimigo no chão. Ele declarou que se os autômatos eram demônios para as crianças, então ele seria um demônio para eles. Quando o boneco tentou salvar seu mestre, Kato o despedaçou com um golpe. O outro inimigo tentou fugir, mas Kato arrancou sua cabeça no local. Kato despejou toda a sua raiva e a dor que as crianças haviam suportado em seus ataques. Depois, ele concordou em seguir Guy e se tornar um Shirogane. Ele aceitou a máscara ancestral e disse aos doutores que protegeria todos aqui.
Ele protegeria as crianças mesmo que isso significasse se tornar um demônio. Enquanto isso, do lado da SEGA, como eram férias de verão, ele e Shiro estavam viajando com a trupe de circo de Shinobu. Como não tinham dinheiro para manter o circo, tiveram que trabalhar meio período para ganhar renda. O mestre de cerimônias, Hiro e Nori, faziam trabalhos pesados enquanto Shiro se apresentava em um zoológico para ganhar algum dinheiro extra. Após uma de suas apresentações, uma garota apareceu de repente e desafiou Shiro. Mas Shiro a ignorou, o que irritou a garota, levando-a a lançar uma faca em sua direção. Shiro desviou com apenas 2 bolas de malabarismo. Fascinada por Shiro, a garota imediatamente se declarou sua companheira de armas. As duas se sentaram e conversaram, e a garota revelou que nasceu em uma família de circo na América. Ela uma vez aspirou ser uma lançadora de facas como seu pai, mas não conseguiu fazer. Ela tinha um irmão mais novo com síndrome de Zonofa e a família gastou todo o dinheiro tentando tratá-lo. Ela teve que se dedicar ao trabalho para ajudar a sustentá-los. No final, seu irmãozinho faleceu aos 15 anos. Ao ouvir isso, Shiro também lembrou de Kato e compartilhou sua história sobre ele. Sentindo uma conexão, as duas se conheceram. O nome dela era Vilma. Naquela noite, quando Shiro voltou para a trupe do circo, ela contou a Seiga sobre isso. Ele ficou feliz que Shiro estava finalmente se abrindo para alguém. Shiro sentiu o mesmo. Antes, ela via os outros apenas como amigos ou inimigos, mas depois de conhecer Seiga, percebeu que conversar com os outros não era tão ruim, afinal. Depois disso, Shiro foi devolver os adereços que pegou emprestados do zoológico. Enquanto Seiga estava sozinho, Vilma o atacou. Mesmo quando estava prestes a morrer, ele ainda conseguiu sorrir. Felizmente, Shiro tinha retornado após ouvir um barulho. Ela lançou Arlong-Kin para atacar, mas Vilma era rápida demais. Mais do que apenas rápida, ela era extremamente habilidosa. Ela atirava facas em Shiro continuamente e em pouco tempo, o corpo de Shiro estava como o de um porco-espinho. Não querendo que ela se machucasse mais, Seiga ficou na frente de Shiro para protegê-la. Naquele momento, Vilma se lembrou de seu irmão mais novo falecido. Vendo sua oponente dar uma brecha, Shiro atacou com tudo e fez Arlong-Kin lançar um assalto total. Parecia que todos os Shirogane possuíam traços físicos especiais. Shiro tirou as facas do corpo e suas feridas se curaram instantaneamente. Mas mesmo que ela pudesse regenerar, sofrer danos contínuos ainda era demais. Ela não conseguia acompanhar. Seiga implorou para ela não lutar de maneira tão imprudente novamente. Ela havia prometido protegê-lo e voltar a ser uma pessoa normal. A conversa deles trouxe Vilma de volta à imagem do irmão moribundo, que, mesmo sabendo que iria morrer, ainda sorria e pedia que ela vivesse por ele. No final, Vilma não conseguiu matar Seiga e desabou. Shiro aproveitou a oportunidade para matá-la, mas Seiga a impediu, e ela lembrou das palavras de Kato sobre valorizar a vida. Shiro decidiu parar. Depois, Seiga quis levar Vilma de volta ao circo para tratá-la. Ele queria se tornar forte como Kato para poder proteger todos. Ao ouvir isso, Shiro disse-lhe para beber o sangue dela. Isso o protegeria de doenças e ferimentos. Quando Vilma acordou, Shiro estava cuidando dela. Shiro disse-lhe que quem a salvou foi justamente o garoto que ela tentou matar. Se ela soubesse o que era bom para ela, deveria ir embora e nunca mais aparecer. As duas que já foram confidentes tiveram uma conversa curta. Shiro costumava ser fria e apenas seguia ordens, mas depois de conhecer Seiga e os outros, aprendeu muitas coisas. Agora ela queria mudar. Vilma pensou por um momento e então surgiu com uma nova forma de ganhar dinheiro em vez de caçar. No dia seguinte, Vilma se juntou à trupe do circo. Com suas habilidades de arremesso de facas, não havia dúvida de que ela se destacaria. Após um longo período de trabalho e economia, a trupe finalmente conseguiu organizar uma apresentação adequada. No dia da grande inauguração, Seiga conversou com Liz. Embora afirmasse ser domadora de feras, ela só trabalhava com cães e gatos. A família dela costumava domar feras selvagens em um circo antigo. Ela deveria seguir os passos deles, mas ocorreu um trágico acidente. A irmã dela foi morta por um tigre. Desde então, ela parou de treinar animais selvagens. Ainda assim, ela permaneceu parte do circo, então Seiga queria vê-la se apresentar. Todos estavam agitados, preparando-se para o grande dia. Vilma não conseguia acreditar que havia voltado a um circo. Era como encontrar um amor perdido há muito tempo. Ela perguntou a Shiro se alguma vez tinha se apaixonado por alguém. Shiro nunca tinha aberto seu coração para ninguém, mas houve uma pessoa que a mudou profundamente. Quanto mais pensava nele, mais suas lágrimas caíam. Vilma lhe disse que estava completamente apaixonada por aquele cara. Lá no céu, a equipe de Kato estava indo para a China para capturar autômatos. Naquele momento, vários inimigos começaram a se transformar em autômatos. Eles atacaram o grupo de Kato, revelando que seu objetivo era fazer o avião cair.
Kato, agindo precipitadamente, socou um deles com tanta força que ele voou para fora do avião, rasgando um buraco na fuselagem e acelerando a queda. Os autômatos então destruíram tudo ao redor para transformar o lugar em uma arena de luta. Eles queriam duelar com Kato corpo a corpo, pois ouviram que ele podia lutar desarmado. Eles até pegaram crianças como reféns. Toda vez que eram atingidos, quebravam o dedo de uma das crianças. Guy perguntou por que eles não o escolheram, já que seus dedos controlavam a Olímpia, então os autômatos mudaram de alvo para Guy. No primeiro confronto, Kato esmagou um deles facilmente com um soco, mas o autômato segurando Guy quebrou um dos dedos dele em retaliação. Seja Kato atingido ou acerte um golpe, os dedos de Guy ainda seriam quebrados. Guy disse para ele não se preocupar e incentivou a terminar com eles rapidamente. Enquanto isso, Lucy ainda estava protegendo os passageiros. Ela não podia agir imprudentemente, pois os inimigos já poderiam ter tomado a cabine. Ela precisava recuperá-la. Do lado de Kato, Guy já tinha tido 7 de seus dedos quebrados. Depois de um tempo, Kato derrotou o resto, deixando apenas o que segurava Guy. Kato desferiu um soco poderoso em seu rosto no momento em que Lucy neutralizou o autômato que pilotava o avião e desarmou a bomba presa a ele. Quanto a Kato, o último autômato gravemente ferido, tentou sugar sangue para regenerar-se, mas Kato usou a corrente em seu braço para puxá-lo de volta com um movimento do tipo "venha aqui". Guy então fez com que Plympia se enrolasse na bomba. Felizmente, ele sobreviveu. Embora Kato desgostasse profundamente de Guy, ele se preocupava um pouco com ele. Fora do avião, um enxame de autômatos tipo inseto estava atacando os motores. Do cockpit, Lucy comunicou pelo rádio que tanto Kato quanto Guy precisavam detê-los. Guy havia colocado um vestido de noiva em Plympia. Era um equipamento de alta tecnologia projetado para ajudá-la a dançar no ar. No entanto, Guy estava exausto e tinha apenas 3 dedos restantes para controlar Plympia. As coisas estavam críticas, já que o segundo motor já havia sido destruído. Mesmo em uma situação tão grave, Guy ainda conseguia fazer piadas. Antes de sair, ele disse a Kato que, se algo acontecesse com ele, Kato deveria assumir a tarefa de destruir o circo da meia-noite. Então, Guy e Plympia dançaram pelo ar, derrotando os inimigos tipo inseto um por um. Mas o número deles era esmagador, e acabaram por cercar e imobilizar Guy e Plympia. Ele provocou um autômato para matá-lo, mas quando estava prestes a atacá-lo, usou Plympia para imobilizá-lo e destruí-lo. No entanto, o autômato lançou-se diretamente no motor do avião. Guy empurrou-o e a explosão levou-o junto. Não havia tempo para lamentar. Kato ainda tinha que lidar com um enxame perto da asa esquerda. Lucy começou os procedimentos de pouso de emergência. Surpreendentemente, o avião pousou bem ao lado do terreno do circo, onde Sega estava se apresentando. Shiro correu para verificar o acidente, com o coração disparado. Quando achou que viu Kato, avançou rapidamente, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar algum. Kato tinha entrado na cabine para encontrar Lucy, mas ela já estava dominada. Ele arrastou o autômato para fora para lutar. O autômato enlouqueceu, sedento por sangue, e mirou Sega. Shiro o protegeu. Kato rapidamente destruiu o autômato e os afastou. Entre a fumaça e a poeira, eles não conseguiam ver claramente o rosto de Kato. Como ele ainda não se lembrava deles, partiu para procurar Lucy. Assim que perceberam que era ele, Shiro e Sega se separaram para procurar, mas ele já tinha ido embora. Eles encontraram Guy em vez disso, e para sua surpresa, ele era o professor de Shiro. Ela imediatamente começou a tratar os ferimentos dele. Naquela noite, Sega pensou em Kato. Quando Shiro se juntou a ele, ele perguntou como ela conheceu Guy. Ela contou que foi durante suas viagens com seu professor. Eventualmente, ela foi levada a um lugar na França chamado Quimbaran, onde lhe disseram que tinha que se tornar uma controladora de marionetes. Após um treinamento rigoroso, ela perdeu suas emoções e se tornou uma verdadeira marionete. Durante tudo isso, Guy ficou ao seu lado. Sega sempre pensou que Kato foi o primeiro a mostrar gentileza a Shiro, e a imagem de Kato durante a queda do avião assombrava seus pensamentos. Na verdade, o coração de Shiro bateu forte quando achou que era Kato. Seu coração podia bater tão intensamente por causa dele. Ele foi quem trouxe calor à sua vida fria. Naquela noite, Sega teve um pesadelo sobre o sacrifício de Kato. Ele sabia que precisava se tornar mais forte, não apenas por si mesmo, mas para estar à altura do que Kato lhe havia dado. Ao amanhecer, ele decidiu partir e descobrir por que seu pai havia deixado toda a herança para ele. Enquanto isso, Kato e Lucy chegaram a uma cadeia de montanhas na China. A garota que encontraram lá era Mingxia, filha do mestre Fung, o professor de artes marciais que havia treinado Kato. Quando Kato visitou o dojo em busca de pistas sobre o circo da meia-noite, soube que o mestre Fung havia contraído a síndrome de Zanafa e deixado a casa em busca da fonte da imortalidade. Lucy disse que, se conseguissem encontrá-lo, eles poderiam descobrir a localização do circo. Mingxia decidiu juntar-se a eles. A terra natal do mestre Fung pertencia ao clã Bai.
Mencioná-la desencadeou algumas lembranças e visões recorrentes de Kato. De acordo com Lucy, a Aqua Vitae que Kato absorveu era a última, a mais concentrada gota, o que significava que essas memórias poderiam pertencer a um predecessor. Eventualmente, Kato encontrou o Mestre Fung junto com um cachorro branco. Ele explicou tudo e o motivo pelo qual tinha vindo. Mestre Fung respondeu que se o que Kato disse fosse verdade, então havia algo importante que ele precisava saber. O mestre lhe contou que 200 anos atrás, havia 2 irmãos do clã Bai que eram artesãos de marionetes, o mais velho chamado Bai Yin e o mais novo chamado Bai Jin. Essas eram as memórias do homem, cuja alma residia dentro de Kato. Os 2 irmãos, em busca da verdade na alquimia real, partiram em uma jornada. Após 8 anos, finalmente chegaram ao local de nascimento do prodígio da alquimia, a cidade das 100 Torres. Lá, eles se tornaram aprendizes de um alquimista idoso. Um dia, enquanto compravam ervas medicinais, os irmãos Bai acidentalmente encontraram uma garota de cabelos brancos chamada Francine. Ambos os irmãos se apaixonaram instantaneamente por ela, mas continuaram a estudar diligentemente e a refinar suas habilidades alquímicas com o objetivo de usar a alquimia para dar vida a marionetes para que elas se movam como seres humanos. De tempos em tempos, os 2 passavam para comprar maçãs de Francine. Em um desses dias, durante um festival, Francine os convidou para participar. Embora Bai Yin inicialmente não quisesse ir, ele cedeu quando Francine implorou. Os 3 aproveitaram as festividades juntos. Bai Yin percebeu que Francine muitas vezes não terminava sua comida, mas aguardava. Mais tarde, eles foram ver um show de marionetes apenas para descobrir que foi cancelado porque o marionetista tinha sido demitido. Vendo isso, Bai Yin e Bai Jin pediram emprestado o local para se apresentarem. Afinal, eles vinham de uma família de artesãos de marionetes. Os 3 tiveram uma noite maravilhosa. Quando Bai Jin ficou bêbado, Bai Yin o ajudou a voltar para seu quarto e depois acompanhou Francine até sua casa. Ela morava nos bairros pobres, e foi lá que Bai Yin descobriu porque ela sempre guardava sua comida. Ela tinha vários irmãos mais novos para alimentar. Depois de colocar a comida, Francine disse às crianças para comerem porque estava cheia, e depois saiu silenciosamente. Bai Yin sabia que ela estava mentindo. Ela não tinha comido o dia todo enquanto estava com ele. Ele a seguiu e descobriu a marca de escravo em seu corpo. Ele também percebeu que, apesar de estar faminta, ela ainda dava comida aos outros. Bai Yin tentou levá-la de volta para recuperar sua comida, mas quando viu os aldeões idosos chorando de alegria por até mesmo um pequeno pedaço de pão, ele parou. De um dos idosos, ele soube que Francine havia ajudado muitos dos pobres na área. Ela havia escapado de traficantes de pessoas na França e vindo para Praga, fazendo qualquer trabalho que encontrasse, até vendendo seu cabelo para ganhar dinheiro para cuidar de órfãos e idosos. A marca de escravidão veio de roubar um único ovo, que ela tinha pegado para salvar uma criança doente que precisava de nutrição. No final, ela foi capturada e marcada. Quando foi libertada, a criança já havia morrido. Os aldeões imploraram a Bai Yin que trouxesse felicidade a Francine. A partir desse dia, sua maneira de pensar mudou. Ele disse a Bai Jin que, se a alquimia era um caminho para a verdade, então o conhecimento que não ajudava ninguém além de si mesmo era sem sentido. Ele perguntou a Bai Jin, um caminho tão egoísta jamais teria sequer o mais tênue brilho de luz? Bai Jin suspeitava que algo havia acontecido entre Francine e Bai Yin enquanto ele estava bêbado. Ele pensou que seu irmão tinha roubado Francine dele, sabendo muito bem que Bai Jin a amava, mas Bai Yin não respondeu. Um dia, Bai Yin encontrou Francine em uma igreja, rezando não por ela mesma, apesar de todo o seu sofrimento, mas para que todos ficassem livres de doenças. Profundamente comovido, Bai Yin tomou uma decisão. Ele a pediu em casamento. Ele prometeu deixar tudo para trás e trabalhar para sustentar ela e as crianças. Francine ficou comovida e finalmente concordou. Bai Yin trouxe um anel de papel para colocar em seu dedo. Os 2 se beijaram felizes, sem saber que Bai Jin tinha testemunhado toda a cena, seu coração fervendo de fúria. Naquela mesma noite, Bai Jin sequestrou Francine e desapareceu. Bai Yin saiu imediatamente para encontrar sua esposa. 9 anos passaram num piscar de olhos. Uma primavera, Bai Yin finalmente encontrou o paradeiro de Bai Jin e colocou uma faca em sua garganta. Mas ele logo percebeu que este não era mais o irmão que conhecia. Bai Jin disse que tinha passado os últimos 9 anos pesquisando alquimia para curar a doença de Francine. Quando Bai Yin soube que ela estava doente, perguntou onde ela estava. Ele rapidamente correu para a aldeia onde ela estava sendo mantida. Os 2 ficaram radiantes por se reencontrarem, mas Francine estava algemada, infectada com uma doença. Bai Yin disse para ela não se preocupar, ele havia passado 9 anos estudando tanto a medicina chinesa quanto a ocidental e iria curá-la. No entanto, ele havia apenas começado seu exame quando os aldeões o arrastaram para longe. Bai Yin prometeu que criaria uma cura e voltaria para salvá-la. Essa cura era a Aqua Vitae. Bai Yin voltou para a mansão de Bai Jin e começou sua pesquisa.
Depois de muitos dias sem dormir, Bai Yin finalmente completou a criação daquilo que todo alquimista busca, a Pedra Filosofal, a pedra suave que produzia a gota da vida. Mas quando ele correu para encontrar Francine, viu que o lugar onde ela havia sido aprisionada foi incendiado pelos aldeões. Bai Yin tentou desesperadamente derrubar a parede, mas foi em vão. Em seus momentos finais, Francine implorou a ele para usar a gota da vida para salvar alguém que realmente precisasse. Ela cortou seu cabelo e o deu a Bai Yin, dizendo que Bai Jin saberia o que fazer com ele. Ela o agradeceu por trazendo luz para a vida dela, e desejou que se houvesse uma próxima vida, ela pudesse encontrá-lo novamente. E assim, Francine pereceu nas chamas. Naquela noite, Bai Yin retornou atordoado. Bai Jin também chegou, tendo conseguido criar a Pedra Filosofal, mas era tarde demais. Bai Yin não disse nada, apenas entregou o cabelo de Francine a Bai Jin e partiu. A partir daquele dia, os dois irmãos nunca mais se viram. Bai Yin deixou a aldeia enquanto Bai Jin ficou para trás. Então, 23 anos depois, Bai Jin criou um boneco que parecia exatamente com Francine, mas era apenas um boneco. Não tinha emoções. Furioso, Bai Jin criou mais bonecos e lançou uma doença sobre os aldeões que haviam prejudicado Francine. Essa doença obrigava os infectados a fazer a boneca Francine rir se quisessem sobreviver. Lucille estava entre os infectados. As travessuras dos bonecos tornaram-se cada vez mais insanas. Eles até começaram a matar aldeões, tudo para fazer Francine rir, mas o verdadeiro inferno ainda estava por vir. Aqueles afetados pela síndrome de Zonafa não podiam morrer. Eles estavam presos em um estado de nem vivos nem mortos. Então, um dia, o primeiro sucessor da verdadeira alquimia apareceu. Ele salvou Lucille e ela lhe contou tudo. Ele perguntou se ela escolheria uma vida de luta contra os autômatos. Sem hesitação, Lucille concordou. Ele então criou uma fonte de Aqua Vitae a partir da Pedra Filosofal para salvar a vila de Lucille, mas disse que apenas aqueles que buscassem vingança contra os autômatos poderiam bebê-la. Para derrotar os autômatos, tudo o que tinham que fazer era abrir o baú próximo. Lucille perguntou quem ele era. Ele disse que nasceu na China, mas preferia o nome Shirogane, então ela deveria chamá-lo assim. Ao sair, o homem se aproximou da fonte. Ele disse que se desmontaria ali e monitoraria os aldeões para garantir que eles não abusassem desse poder. A missão deles era apenas destruir os autômatos criados por Bai Jin. Quando ele removeu sua máscara, foi revelado que era Bai Yin. Em seguida, ele se jogou na fonte, buscando por Francine na vida após a morte. No dia seguinte, apenas Lucille mostrou desejo de vingança. Ela bebeu a água da vida. Nesse instante, uma avalanche de conhecimento alquímico, línguas estrangeiras, a estrutura básica e fraquezas dos autômatos e métodos para controlá-los, uma vida inteira de memórias de Bai Yin inundaram sua mente. Dentro do baú estava Arlequim, um autômato poderoso. Lucille dominou o controle sobre ele. Mais importante, ela herdou a vontade de Bai Yin, de destruir todos os autômatos. Cinzas a cinzas, poeira a poeira. Marionetes devem voltar a ser meras marionetes. No entanto, Kato não foi influenciado nem recebeu o conhecimento de Bai Yin. Lucille comentou que tolos simplesmente demoram mais. Ming-Ha perguntou se Bai Yin estava realmente morto e o que aconteceu com Bai Jin. Naquele momento, o autômato mais antigo de Bai Jin, Pantalone, apareceu. Ele pediu permissão para falar antes de enviá-los todos para encontrar Bai Yin. Ele explicou que Bai Jin transferiu todo o seu ressentimento pelos aldeões para Francine, convencendo-se de que ela era apenas uma marionete sem sentimentos, e então a destruiu. Depois disso, Bai Jin deixou a aldeia, mas a boneca Francine permaneceu viva. Com suas próprias mãos, ela destilou fluido sintético dentro de seu corpo e passou-o para autômatos como eles, uma força de vontade. Eles tinham uma missão, fazer Francine sorrir. Para isso, os autômatos tinham que beber Aqua Vitae. Só então poderiam entender seus pensamentos e emoções. Esta era a missão do Circo da Meia-Noite. Pantalone veio aqui porque Bai Yin submergiu a Pedra Filosofal naquela fonte. No entanto, o Mestre Feng não permitiria que ele bebesse. Ele daria fim aos pecados de seus antepassados. Ele trouxe a bomba que havia preparado e acabou com sua própria vida junto com Pantalone. As últimas palavras do Mestre Feng ecoaram como as de Francine enquanto ela queimava nas chamas. A longa jornada nas memórias de Bai Yin havia chegado ao fim, um fim que marcou o início do verdadeiro final, o final do Midnight Circus. Neste momento, nos Estados Unidos, os Shirogane se reuniram em um só lugar após descobrir a localização de seu alvo mais crítico, o Midnight Circus, a sede dos autômatos. Lucille encontrou um cão Shirogane chinês que havia farejado uma trilha levando ao circo. A informação foi transmitida a todos os Shirogane ao redor do mundo. Logo depois, um comandante-chefe apareceu e fez um discurso inspirador para elevar o ânimo de todos em preparação para a batalha final.
Naquela noite, o grupo de Kato chegou à frente dos outros no circo. Eles conversaram brevemente antes que os reforços, outros Shirogane, se juntassem a eles. Na manhã seguinte, vemos Otiba novamente. Ele tinha recebido um pagamento considerável após seu tempo como assassino, e agora estava viajando pelo mundo, embora o tédio começasse a se instalar. Nesse momento, um Shirogane se aproximou dele e ofereceu-lhe um novo mundo. Otiba perguntou quanto ele seria pago. De volta a Kato, o líder do seu grupo, Fatima também havia chegado. Todos lá tinham ouvido falar da reputação de Kato e estavam impressionados. O comandante-chefe se aproximou de Lucille para uma conversa. A missão deles era clara: infiltrar-se no circo e destruir a figura central, Francine, e tudo terminaria. Em vez de lançar um ataque completo, eles combateriam em duelos 1 a 1 contra os autômatos. Um voluntário foi o primeiro a desafiá-los, mas voltou apenas com a cabeça restante. O autômato se apresentou como Daughter e disse ao Shirogane para enviar uma equipe. Kato ficou perturbado ao ver o Shirogane rindo, mesmo depois que um dos seus havia acabado de morrer. Lucille então selecionou a equipe: Fatima, Haken, Timba, Thor e finalmente Kato. Mingzia também pediu para ir, e Lucille permitiu que ela se juntasse. De repente, um homem não pôde esperar e avançou sozinho Zed. Embora impulsivo, ele ainda era capaz. Lá dentro, eles encontraram a Daughter, que convocou outro autômato chamado Mary para lutar contra a equipe. Mary tinha um carrossel na cabeça. Zed avançou primeiro, mas Mary transformou o carrossel em uma arma giratória coberta com lâminas e atingiu Zed lançando-o para longe. Zed, no entanto, atacou novamente e morreu uma morte inútil. Outro Shirogane entrou e teve o mesmo destino. Kato percebeu que todos estavam loucos. Eles não pareciam sentir dor em... Timba se preparou para intervir, mas Thor o deteve e sugeriu que Kato lutasse para ver se ele fazia jus à fama. Usando artes marciais aprendidas com o mestre Feng e aprimoradas pelo seu corpo modificado Shirogane, Kato quebrou as lâminas giratórias sem esforço, chocando a todos, mas isso não foi suficiente para derrotar Mary. Enfurecido, Mary convidou Kato para enfrentá-lo de frente. Quando Kato se aproximou, Mary tentou um ataque surpresa com outra lâmina escondida, mas Kato escapou por pouco. Fatima e Mingzia tentaram entrar na luta, mas mais 2 autômatos bloquearam o caminho delas, propondo uma luta de 2 contra 2. De repente, Lucille imobilizou Mingzia e a forçou a beber seu sangue. Dentro do circo havia uma presença constante de gás indutor de Zonafa, então isso serviria como uma vacina. Mingzia resistiu, dizendo que não queria se tornar uma Shirogane. Fatima explicou que ela não teria chance contra os autômatos sem se tornar uma. Esse era o preço a pagar se Mingzia realmente quisesse vingança por seu pai. Mingzia acabou aceitando e juntou-se à batalha ao lado de Fatima. No início, eles estavam em desvantagem. Os 2 autômatos eram extremamente rápidos, e mesmo o fantoche de Fatima não conseguia acompanhar. Mas gradualmente, eles se adaptaram. Fatima fez seu fantoche agarrar um autômato, e quando o outro correu para ajudar, Mingzia o emboscou por trás e quebrou seu braço. Ainda assim, os inimigos não desistiram. Eles rasgaram as roupas das garotas, tentando torná-las incapazes de lutar. Enquanto isso, Mary tinha ativado o carrossel giratório novamente, impedindo Kato de se aproximar. Ele estendeu um braço comprido para agarrar Kato, que lutou para desviar, mas acabou sendo pego. Parecia o fim até que Kato gritou: "De jeito nenhum!", revelou que estava em pé sobre uma lâmina, e usou-a para dar o golpe final. De volta às garotas, elas fingiram estar envergonhadas por causa das roupas rasgadas para baixar a guarda dos autômatos. No momento em que baixaram a vigilância, as garotas atacaram juntas, garantindo a vitória no segundo confronto para os Shirogane. Dota reapareceu, parabenizando-os. Ele então os conduziu para o próximo estágio, onde 2 portas estavam diante deles. Uma levaria à localização de Francine. Mingzia queria seguir em frente, mas seu corpo estava enfraquecendo devido aos ferimentos e ao fato de ter consumido apenas uma pequena quantidade do sangue de Lucille. Ela ainda não havia se tornado completamente uma Shirogane. Neste ponto, o comandante em chefe trouxe uma câmara médica. Fatima e Lucille ficariam para trás para cuidar de Mingzia, enquanto o grupo de Kato foi dividido em 2 equipes para passar pelas portas. Seu objetivo era claro: assim que encontrassem Francine, deveriam eliminá-la. A equipe de Kato entrou em um corredor feito inteiramente de ossos. Enquanto avançavam, apresentaram-se. O homem mais velho era Steve, o homem de cabelos compridos era Thor, e a garota era Liena. Kato não queria falar com eles. Ele desprezava aqueles que não valorizavam suas próprias vidas. Steve mostrou a ele uma foto de sua família, explicando que tinha vindo para protegê-los. Thor disse que tinha uma noiva esperando em casa, enquanto Liena, como outros Shirogane, afirmava que não precisava de emoções humanas. Antes de descerem para uma sala onde Dota apareceu, anunciando que haviam chegado à câmara correta. Francine estava logo além da porta, mas apenas 2 pessoas podiam passar, o que significava que teriam que lutar até a morte.
De repente, espinhos surgiram das paredes e o chão começou a desmoronar. Eles tinham 18 minutos para resolver isso. Quando Lina tentou atacar Steve, Kato a nocauteou. Thor chamou seu fantoche, pronto para a batalha, mas Kato disse para os dois seguirem em frente, ele ficaria para trás. Quando perguntaram por quê, ele simplesmente disse: ajudar os outros não precisa de um motivo. Seu coração lhe dizia que as crianças sofrendo de Zonafa, ou as famílias daqueles dois, não mereciam mais chorar. Nesse momento, uma chuva de pontas avançou em direção aos três, mas Kato bloqueou todas. Seu corpo estava cheio de feridas, mas ele se recusou a desistir. Vendo isso, os outros dois decidiram seguir em frente. Quando as plataformas começaram a desmoronar, Lina recuperou a consciência, pensando que morreria ali. Mas Kato disse a ela que eles pulariam juntos e atravessariam a parede. Eles conseguiram, rompendo e reunindo-se com o comandante em chefe. Kato viu que 2 Shirogane não morreram pelas mãos do comandante, mas por alguém atrás dele. Kato pensou que o comandante devia ser insensível para estar no comando, mas o comandante sabia o que Kato estava pensando. Ele explicou que se tornou um Shirogane por causa de sua falecida esposa. O comandante então retirou ferramentas cirúrgicas ocultas do corpo e desmantelou os inimigos um por um. O Shirogane referiu-se a ele como dissolução tripla sem rosto. Primeiro decomposição, depois dissolução. Ele quebrou a porta para permitir que continuassem, mas 2 autômatos apareceram para bloquear o caminho, citando uma violação de regra. Enquanto isso, Mingzia tinha recobrado a consciência. Quando ouviu que o grupo de Kato havia localizado Francine, ela quis se juntar a eles. Lucille concordou, mas eles tomariam um caminho diferente. Agora só precisavam esperar por mais uma pessoa. A Shiba, naquele momento, estava em um avião indo em direção ao Midnight Circus. De repente, eles foram atacados por uma névoa prateada. Jyoti, o Shirogane viajando com a Shiba, explicou que esta era a fonte da síndrome Zonafa. Para evitar que a Shiba fosse infectado, ele lhe deu seu próprio sangue. De volta a Kato, ele ficou para trás para segurar os autômatos enquanto a equipe do comandante avançava. Quando uma bala de canhão foi disparada, Kato usou seu corpo para bloqueá-la. De repente, uma máquina trituradora enorme apareceu, ameaçando esmagar tudo. O comandante disse a Kato para segurá-los por 5 minutos, o suficiente para ele parar a máquina. Keito lutou sozinho e, por fim, destruiu a máquina. Quando estava prestes a esmagá-lo, ela parou. O cão Shirogane apareceu, levando Kato até onde o comandante tinha usado o próprio corpo para parar a máquina. Lá, o comandante contou-lhe a história de sua vida. Ele e sua esposa tiveram um belo romance, mas devido aos seus status diferentes, foram forçadamente separados por suas famílias. Quando ele a encontrou novamente, ela se tornara a esposa de um autômato. Eles tentaram fugir juntos, mas sua esposa se sacrificou para protegê-lo. No seu ponto mais baixo, Lucille apareceu e deu-lhe esperança. Agora ele acreditava que era hora de se reunir com sua esposa. Ele confiou a missão de matar Francine a Kato antes de falecer. Kato prometeu-lhe e seguiu em frente, reencontrando-se com Thor, que tinha se separado de Steve. Thor ajudou a guiar Kato mais adiante. Eles passaram por uma área de exibição dedicada a Francine. Neste momento, Thor revelou a Kato que sua suposta noiva era uma mentira. A verdade é que há 90 anos, o Circo da Meia-Noite veio à sua aldeia e massacrou muitas pessoas. O próprio Thor foi gravemente ferido. Ele teve um encontro direto com a marionete Francine e nutria um ódio profundo por ela, mas era impotente na época. Quando a oportunidade surgiu, ele jurou vingar sua família. Os dois então encontraram 3 outras pessoas e Dotter reapareceu, anunciando que eles haviam alcançado a fase final. Tudo o que restava era derrotar os 4 autômatos mais fortes, e então eles finalmente encontrariam Francine. Kato estava gravemente ferido, então os outros 4 disseram para ele ficar parado enquanto eles lidavam com a batalha. Cada um deles convocou seus fantoches e avançou juntos, mas Kato não suportava ficar parado sem fazer nada. Ele começou a se arrastar em direção a Francine. Vários autômatos tentaram detê-lo, mas os Shirogane não permitiriam. Eles ficaram para ganhar tempo para ele. No entanto, Leena, por seu descuido, foi a primeira a ser eliminada. Um autômato bloqueou o caminho de Kato, e sem forças para lutar, ele desabou. Enquanto isso, a Shiba e Jyoti chegaram ao Circo da Meia-Noite em um veículo, passando por uma área repleta de cadáveres, o resultado de uma batalha brutal entre os Shirogane e os autômatos. De repente, vários autômatos se levantaram novamente e correram em direção ao circo. Do lado de Mingzia, eles estavam usando uma máquina de solda para subir lentamente. Jyoti e a Shiba então se reuniram com Lucille conforme planejado. De volta ao grupo de Kato, a situação estava crítica. Eles estavam sobrecarregados, autômatos os cercando como formigas. Quando tudo parecia perdido, Lucille chegou. Ela ainda lembrava o nome de quem matou sua filha, Dotter, e agora ela iria fazê-lo pagar com juros.
Ela convocou seu fantoche e, para choque de todos, era uma réplica perfeita de Francine. Com apenas uma ligeira demonstração de pressão, todos os autômatos instantaneamente caíram de joelhos diante de Lucille, uma lendária Shirogane. O fantoche não era outro senão Angelina, a filha de Lucille. Fátima verificou Kato e descobriu que seu coração havia parado. Steve disse que ainda era possível salvá-lo, então eles o levaram rapidamente a uma câmara médica de emergência e começaram a reanimação com choques elétricos. Enquanto isso, Lucille começou a provocar Daughter. Ele tentou negar que a figura diante dele era Francine, para recuperar a capacidade de se mover, mas não conseguiu se convencer a negá-la. Lucille continuou a pressionar. Se a pessoa diante de você não é Francine, então por que está ajoelhado? Ela chamou isso de a prisão do preconceito. Ela continuou a zombar de Francine. Mingzia tentou parar Lucille, temendo que Dora pudesse recuperar o controle e matá-la. Mas Lucille continuou. Ela revelou que sabia que os autômatos estavam procurando a pedra filosofal, então ela retirou a pedra do fundo de um poço e a colocou no corpo de sua filha, transformando Angelina em isca para os autômatos. Seu único arrependimento era não ter cumprido seu papel como mãe. Ela pressionou Daughter até que ele não pôde mais se reprimir. Ele avançou sobre ela e, ao fazê-lo, abriu os portões do inferno para si mesmo. Os autômatos não podiam existir sem propósito. Francine era a razão de sua existência, e ao negá-la, ele selou seu destino. Mingzia correu para o lado de Lucille. Lucille, tendo vivido uma vida plena, não tinha arrependimentos. Antes de falecer, ela disse a Mingzia: "A vida de todos é uma tela em branco, então pinte a sua com canetas coloridas e faça algo bonito. Não a preencha apenas com preto como eu fiz." Com isso, Lucille se desintegrou. Em uma visão onírica, Kato teve uma conversa final com Lucille. Então chegou a hora dela partir. Lá fora, Kato começou a mostrar sinais de petrificação. Steve, que também estava começando a virar pedra, continuou a cirurgia. Apesar de tudo, ele prosseguiu e completou o ponto final antes de sucumbir. Joichi e os Shirogane restantes usaram essa chance para atacar os 3 autômatos imóveis. No entanto, os autômatos de nível inferior ainda estavam ativos. Apenas os 4 autômatos antigos criados por Francine tinham lealdade inabalável. Os produzidos em massa não tinham. Os Shirogane lutaram com tudo o que tinham contra a investida dos autômatos. Sabendo que não sobreviveria por muito mais tempo, Thor decidiu derrubar o máximo de autômatos possível e se autodestruiu no meio deles. Inspirado pelo sacrifício de Thor, o Shirogane negro avançou. Um autômato começou a se mover e bloqueou seu caminho. Ele agarrou o autômato aquecido, suportando seu calor, enquanto Joichi aproveitou a chance para atacar Francine. Ela ainda conseguiu bloquear seu ataque. Enquanto isso, o Shirogane negro, atravessado pelo autômato, recusou-se a desistir. Ele fez sua cobra marionete mordê-lo e sugar seu sangue Shirogane mortal para automatas. Então ele ordenou que a cobra mordesse o autômato, e ambos morreram juntos. Ashiba, escondido nas proximidades, ficou sem palavras diante da cena. Embora ferido, Joichi rastejou para a frente, determinado a acabar com os 2 autômatos restantes. Dentro da câmara médica, Steve estava agora quase totalmente petrificado, mas continuava operando. Depois de finalizar o último ponto, Steve também passou a afastar. Justamente quando Joichi estava prestes a atacar, os autômatos conseguiram destruir Angelina e matá-lo. Ashiba tentou bloquear o caminho deles, mas não conseguiu detê-los, então teve que sair do caminho e deixar os 2 autômatos passarem. Lá dentro, Kato ainda estava inconsciente. Fátima decidiu sair e segurar os inimigos pelo tempo que pudesse. Ela lutou, mas foi insignificante. Os inimigos eram simplesmente poderosos demais. Justo quando ela estava prestes a se tornar a segunda judia a sair de cena, Kato irrompeu. Ele havia voltado com as pernas de Steve, os braços do Shirogane negro, a velocidade de Thor e a vontade coletiva de todos. Kato deu um soco direto no rosto de Panta e resgatou Fatima. Panta avançou contra ele, mas a essa altura, eles eram apenas sacos de pancadas para Kato. Nada poderia suportar nem mesmo um único golpe de... Um inimigo permaneceu tentando queimar Kato vivo, mas infelizmente para ele, Kato não era um judeu. Um soco foi tudo o que precisou para reduzi-lo a cinzas. Fátima, satisfeita, passou adiante. Agora, tudo o que restava era matar Francine. Justo quando Kato estava prestes a terminar tudo, o fantoche falou. Ela havia sido criada pela própria Francine. Kato ficou chocado. No dia de sua criação, ela foi designada para substituir Francine como comandante dos autômatos. Francine estava cansada de dirigir o Circo da Meia-Noite e passou tudo para a boneca antes de desaparecer. Kato perguntou se havia alguma maneira de curar a síndrome, mas infelizmente somente a verdadeira Francine sabia, e a boneca não tinha ideia de onde ela estava. Kato enlouqueceu com a verdade. Todos os seus sacrifícios e esforços agora pareciam sem sentido. Ele destruiu a boneca.
Dias depois, Shiro estava procurando por seu mestre desaparecido. Gai disse a ela para não proteger demais o menino e deixar Seiga crescer do seu próprio jeito. Gai então voltou ao circo primeiro. Lá, Shiro sentiu a presença de Kato. Ela o encontrou, mas ele estava enlouquecido, atacando-a repetidamente, convencido de que ela era Francine. Ela tentou relembrá-lo de suas memórias, mas ele se recusou a ouvir. Ele continuava atacando, exigindo a cura dela. Ele relembrou tudo o que havia passado. Após a batalha, ele havia retornado a um Shirogane idoso chamado Fu, o presidente de uma corporação industrial. Fu havia observado toda a história de Kato. Ele nunca lutou diretamente, apenas apoiava Shirogane nos bastidores. Ao contrário de Lucille, o ideal de Fu não era lutar, mas fazer negócios e aprender. Como o Shirogane envelhece 5 vezes mais devagar que os humanos normais, ele teve tempo suficiente para pesquisar e construir sua fortuna. Fu então revelou que Shiro era a Francine que Kato procurava. É por isso que Kato veio atrás dela? No entanto, Shiro realmente não sabia de nada. Enquanto Kato a interrogava, ele ficou dominado pela emoção. Shiro lembrou-se do tempo que passaram juntos e de quanto ela havia aprendido com ele. Ela disse a ele que, se matá-la lhe traria paz, então que assim fosse. No momento em que estava prestes a atacar, memórias de Shiro voltaram à tona, levando-o à loucura e fazendo-o fugir. No dia seguinte, Seiga começou a buscar a verdade sobre sua própria identidade, começando pelo local onde costumava viver com sua mãe. Ele se lembrou do dia em que sua mãe morreu e ele foi levado para conhecer seu pai, cujo rosto ele nem conseguia recordar. Vivendo com seu pai, ele sempre foi tratado como um filho ilegítimo e chorava sozinho. Então seu avô apareceu, sempre gentil, sempre ajudando e ensinando-lhe muitas coisas, incluindo o conhecimento sobre marionetes e os Shirogane. Assim como seu avô havia avisado, após a morte de seu pai e as pessoas descobrirem que ele era o herdeiro, muitas tentativas de assassinato ocorreram. Seiga retornou aonde tudo começou, Karuzawa. Enquanto refletia sobre o que Kato lhe havia ensinado, encontrou o jardineiro da propriedade. Descobriu que o avô de Seiga havia pago a este homem para trabalhar ali pelo resto da vida, independentemente do que acontecesse. Quando ele soube que Seiga era o herdeiro, entrou em pânico e o levou para casa, trazendo uma caixa deixada pelo pai de Seiga. Dentro havia um maço de chaves e uma carta. A mensagem era simples. Seu pai disse-lhe para retornar à mansão e encontrar o quarto com o guarda-roupa em forma de fechadura. Seiga fugiu enquanto o jardineiro fazia uma ligação secretamente. Seiga chegou à mansão agora em ruínas e encontrou o quarto. Dentro estava um gerador com uma mensagem gravada de seu pai, embora rapidamente ficasse claro que ele não era uma boa pessoa, e a razão de seu pai ter cuidado dele e deixado toda a sua herança foi para se preparar para um plano de longo prazo para tomar o corpo de Seiga extraindo seu cérebro. Ele já havia preparado o equipamento necessário e marionetes incrivelmente poderosas que superavam quaisquer outras da época. Seiga, aterrorizado, fugiu, mas esperando por ele do lado de fora estavam 2 membros do clã Kuroga. Eles haviam recebido uma missão do avô de Seiga. Se o pai dele conseguisse tomar o corpo de Seiga, eles deveriam matá-lo. Seiga tentou explicar, mas eles acreditaram que ele estava fingindo. Eles convocaram seus bonecos e o atacaram. Seiga correu de volta para o porão e tentou usar os bonecos que seu pai havia preparado, mas ele não conseguiu abrir a maleta. Então, uma voz o guiou sobre como abri-la. O primeiro fantoche que ele tirou pesava 1000 toneladas. Com seu talento natural e a orientação da voz misteriosa, ele derrotou facilmente o primeiro fantoche. O assassino rapidamente recuou. A voz misteriosa então se revelou. Um autômato semelhante a um raptor chamado Griffon. Ele havia sido criado para ajudar o pai de Seiga, caso tivesse problemas em recuperar suas memórias. O assassino voltou à superfície e confirmou que Seiga era de fato a reencarnação de seu pai. Eles enviaram outro fantoche para lutar. Seiga derrotou o segundo fantoche, um pirata. Com apenas alguns golpes, Seiga derrotou o segundo autômato. Os 2 assassinos tentaram recuar novamente, mas Seiga tinha algo que precisava perguntar a ele sobre seu avô. Griffon disse-lhe para abrir a terceira mala. Desta vez, continha um feiticeiro voador. Seiga montou no fantoche e saiu em perseguição. Enquanto isso, na propriedade da família Kuroga, os anciãos do clã se reuniram em frente ao avô de Seiga, que estava à beira da morte. Ao ouvir a notícia de que o corpo de Seiga tinha sido tomado, ele ficou profundamente triste. Ele pediu que trouxessem seu filho. Tinha algo que precisava perguntar. Os 2 assassinos receberam a mensagem e, percebendo que a velocidade de voo de Seiga era muito lenta, decidiram trazê-lo de volta eles mesmos para economizar tempo. Quando Seiga acordou, ele havia sido levado para encontrar seu avô. Seiga ficou muito feliz. Ele pensou que seu avô tinha morrido, mas ali estava ele vivo diante dele. No entanto, seu avô não o reconheceu.
Mesmo quando Seiga insistiu que não tinha sido lavado cerebralmente, seu avô perguntou se ele já tinha encontrado a Pedra Mole. Antes de matar a pessoa que ele erroneamente acreditava ser seu filho, ele forçou Seiga a testemunhar todo o mal que seu pai havia causado. Seiga foi então obrigado a beber o sangue de seu avô para experimentar suas memórias em primeira mão. Seiga então encontrou-se revivendo a juventude de seu avô. Naquela época, Shoji era tanto um espadachim quanto um médico. O homem que o havia ensinado na infância era ninguém menos que Shirogane, o mesmo Shirogane de antes. Shoji admirava seu talento e o seguiu. Shirogane ensinou novos conhecimentos a Shoji, e Shoji o ajudou a criar Arlequim. Em japonês, Shirogane é escrito como Bi-in. À medida que envelhecia, Shoji continuou trabalhando como médico. Um dia, ele foi chamado ao distrito da Luz Vermelha para tratar um nobre. Após o exame, ele entregou uma receita ao servo. De repente, uma cortesã entrou na sala. O nome dela era Tono. Ela apontou que 2 ingredientes na receita eram desnecessários e acusou Shoji de usá-los como desculpa para obtê-los de graça. Então ela saiu para entreter seu convidado. O nobre pediu desculpas a Shoji pela grosseria de Tono. Shoji não se importou e perguntou quem ela era. O nobre disse que ela era uma cortesã estrangeira cujo verdadeiro nome era Angelina. Há um ano, enquanto caminhava pela rua, ele teve um ataque cardíaco e quase morreu até que Angelina apareceu e o salvou. Ela havia se tornado uma cortesã voluntariamente. Angelina também lembrava bem daquele dia, o dia em que sua mãe, Lucille, a expulsou. Lucille lhe entregou um frasco de aquavitae dizendo: "Se você algum dia amar alguém, dê isto a eles. Eles viverão ao seu lado para sempre." Shirogane estava destinado a lutar contra autômatos durante toda a vida, e Lucille não queria que sua filha tivesse o mesmo destino. Ela queria que Angelina encontrasse seu próprio propósito. Mas mesmo depois de um ano, Angelina ainda não tinha encontrado. Embora Shoji dissesse que não se importava de ser acusado, ele estava claramente frustrado. Ele acidentalmente entrou no quarto de Angelina. Shoji tentou sair, mas Angelina o parou e pediu para ele beber alguns copos com ela. Ela já tinha perdido todo o interesse em qualquer pessoa. Ela havia viajado por todo o mundo e ninguém jamais lhe trouxe algo realmente emocionante em sua vida imortal. Mas Shoji percebeu que o sorriso dela era completamente falso, como o de uma marionete. Suas palavras tocaram em um ponto sensível. Angelina, atingida onde doía, perguntou o que Shoji faria se tivesse um corpo imortal. A resposta dele foi simples. Ele seria capaz de amá-la eternamente. Angelina ficou profundamente surpresa com a resposta dele. Naquele momento, alguém correu e gritou que havia um incêndio. Um samurai estava tentando incendiar o local e cometer suicídio junto com uma cortesã. No caos, Shoji procurou a garota ameaçada pelo samurai. Ele tentou salvá-la, mas mãos vazias não tinham chance contra uma katana. Não havia esperança. De repente, Angelina apareceu e atingiu o samurai com Arlequim. Shoji ficou atônito. Aquele era o fantoche de Shirogane. Angelina também se lembrou de Shoji, já que herdou as memórias de sua predecessora, Shirogane. Eles poderiam conversar depois. Primeiro precisavam escapar. Por alguma razão, Angelina não conseguia entender, mas ela realmente queria ver esse homem sorrir. O caminho deles estava bloqueado pelas chamas. Shoji ainda tentava encontrar uma saída. Naquele momento, Angelina finalmente percebeu que este era o homem de quem sua mãe tinha falado. Após sua longa jornada, ela finalmente o encontrou. Ela então disse que abriria um caminho para Shoji. Ela era imortal. Ela não morreria. Mesmo se Shoji passasse a odiá-la por causa desse corpo imortal, tudo bem. O que importava era que ele sobrevivesse. Os dois escaparam com sucesso. Angelina fugiu em seguida, escondendo-se em uma caverna tremendo de frio. Ela pensou que ninguém jamais beberia aquavitae por ela. Naquele momento, Shoji chegou, cobrindo-a gentilmente com um cobertor. Angelina ficou comovida. Ela tinha se apaixonado por este homem. Quando Shoji disse que ouviria tudo o que ela tinha a dizer, ela contou-lhe tudo. Ela tinha medo que ele pudesse odiá-la, mas Shoji bebeu todo o frasco de aquavitae. Ele tinha se apaixonado por ela à primeira vista. Agora ela não estava mais sozinha. Os dois se abraçaram de felicidade. Por vários motivos, o anime termina aqui. Se você quiser ver mais, tente procurar online. Quanto a mim, não consegui encontrar mais nada para escrever para você. Adeus!